Obrigado. Conhecidas as propostas que o CDS vai então apresentar hoje no Parlamento. No Opinião Pública desta manhã, vamos debater a crise demográfica e os apoios à família. Queremos saber como avalia as propostas de Assunção Cristas. Estas medidas podem ou não combater a baixa natalidade em Portugal e por que razão, afinal, somos dos países da União Europeia onde nascem menos crianças. São perguntas à espera de uma reflexão e da sua resposta. Já sabe que pode participar, basta para isso inscrever-se nos telefones 21 416 1147 ou então 21 416 1148. Vamos estar também em direto da maternidade Bissaia Barreto, em Coimbra. Para nos ajudar a refletir sobre estes assuntos estão esta manhã, numa opinião pública, Ana Cide Gonçalves, da Associação de Famílias Numerosas, e Jorge Arroteia, especialista em demografia, que está nos estúdios da SIC em Matosinhos. Bom dia. Ambos fizeram parte de uma comissão que em 2014 elaborou o estudo Por um Portugal Amigo das Crianças, das Famílias e da Natalidade. Ana Cide Gonçalves, estas propostas que o CDS apresenta hoje, bem como as que o Bloco de Esquerda e o PCP já apresentaram, andam muito longe das propostas que essa comissão de que fez parte apresentou há 2 anos? Têm muitos pontos em comum. Têm em comum, sobretudo, em relação às propostas do PCP e em relação às propostas do CDS, a preocupação por cobrir várias áreas. E isso é uma pedra de toque fundamental nestas políticas. É que não sejam centradas apenas numa área restrita, apenas na segurança social, apenas na fiscalidade, apenas na educação, mas que sejam transversais. Portanto, que englobem todas as preocupações com aquilo que é a vida e o cotidiano das famílias com filhos, que têm necessidades específicas por ter filhos e, portanto, têm que ver essas necessidades acauteladas, não numa lógica de beneficiar as famílias, mas numa lógica de não as prejudicar, porque elas têm essas necessidades e precisam que elas sejam acauteladas. Nós vamos especificar alguns dos aspectos que acabou de referir. Gostava de perguntar ao Jorge Arroteia que consequências práticas teve esse trabalho que foi desenvolvido por essa comissão, de que também fez parte? Ou ficou tudo na gaveta? Em primeiro lugar, bom dia. Quero agradecer naturalmente este convite, congratular-me pela presença da doutora Ana Cide, que foi uma das companheiras deste grupo de trabalho, e realçar também a participação daqui de uma maternidade na discussão deste assunto, que é um assunto comum, que é um assunto transversal à nossa sociedade e que, naturalmente, que desde o seu aparecimento e o seu agravamento tem vindo, digamos assim, a evoluir e a despertar na opinião pública um conjunto de situações e um conjunto de reflexões que nos apraz naturalmente registar. Ora, em função do trabalho que foi realizado em 2014 por esta Comissão e do qual nós beneficiámos também já de uma reflexão, pelo menos estruturada, em termos de opinião política, do trabalho coordenado precisamente pela doutora Assunção Cristas, eu diria que houve um conjunto de iniciativas e houve um conjunto de debates públicos, debates académicos, que se concretizaram depois da apresentação pública do relatório coordenado pelo professor Joaquim Azevedo e que, na minha perspectiva, valeram, sobretudo, pela sensibilização e por se colocar, digamos assim, na opinião pública em geral, o sentir e a emergência de um problema nacional que tem a ver justamente com a crise da natalidade em Portugal, com o inverno demográfico em que nós vivemos e de alertar não só entidades públicas do poder central, mas também autarquias, associações empresariais, grupos de reflexão cívica e não só, que de alguma forma contribuíram para que este problema da natalidade, e não quero ser otimista, mas sem dúvida nenhuma que o marco e a reflexão de 2014 terá tido, pelo menos como indutor, alguma sensibilização e alguma facilitação de um processo reprodutivo que não quero naturalmente evidenciar demasiado, mas que se traduziu entre 2014 e 2015, até pelos debates políticos que se concretizaram e por outras iniciativas locais e nacionais, num aumento dos tais 3.000 bebés a mais registados entre 2014 e 2015. Mas posso concluir então que, do ponto de vista de medidas concretas e políticas, nada foi feito até agora?
Atenção, eu não quero dizer que de medidas concretas não foram feitas muitas medidas, porque, repara, a própria sensibilização da opinião pública, a sensibilização dos políticos para este tema, e neste aspecto foram realizadas reuniões com diversas entidades sindicais, com os grupos parlamentares, nomeadamente os grupos parlamentares que então apoiavam o governo, e de pequenas medidas que foram ou não traduzidas no IRS, em medidas complementares introduzidas pelo governo anterior e, naturalmente, que vão ser discutidas e apreciadas também agora por este, que se traduziram de uma forma ténue, até porque nós estamos a considerar que estas medidas de política de natalidade e políticas natalistas têm um efeito de onda relativamente longo e, por isso, não há um efeito imediato tout-court, mas há um efeito de mediação e um ciclo de onda que, naturalmente, desejamos que ele se prolongue pelas próximas legislaturas. Muito bem, já voltamos à conversa com os nossos convidados. Agora avançamos para os telefonemas, parte central, como sempre, do Opinião Pública. Bom dia, Margarida Campos, é funcionária pública e está a ligar de Lisboa. A sua opinião? Bom dia a si e aos seus convidados. Eu só queria fazer uma breve referência. Como é que o CDS vai hoje apresentar estas medidas todas, depois de toda a austeridade que nos impuseram no governo anterior? Agora está armado em bonzinho? É a pergunta que eu deixo no ar. E fica a pergunta de Margarida Campos. Aliás, é um assunto que vamos falar mais à frente, justamente como é que, com a situação económica das famílias portuguesas, se pode promover a natalidade, mas já lá vamos. Agora vamos ouvir a opinião de Carlos Gouveia, operador de máquinas, que está a ligar de Aveiro. Bom dia. Bom dia. Estamos a ouvi-lo, Carlos. Pronto, é o seguinte, bom dia para si e para os convidados. Neste ponto da gente ter vindo para este assunto de natalidade, eu como avô também, só queria dar uma opinião talvez curta, muito curta mesmo. Isto é só questão económica, isso é só questão viável da parte das pessoas, da economia das pessoas, do incentivo que as pessoas têm no seu dia-a-dia, o trabalho que eles fazem, o tempo que têm quando vêm para casa para estarem com as crianças. Isto tudo faz parte, porque se o governo der um incentivo só de acrescentar uns dias a mais nas férias depois do parto, ou dar um incentivozito só no IRS, por exemplo, às famílias, para a dedução no final do ano às crianças, isso não dá muito incentivo. A criança é um produto do nosso humor. A criança é uma coisa que leva tempo. É uma criança que gasta muito, muito dinheiro. Carlos, esse é um ponto fundamental e que vai ao encontro do que disse a participante anterior. Agradeço a sua intervenção. Vamos ouvir agora Horácio Matos, que é empresário e está a ligar de Leiria. Muito bom dia também. Bom dia ao seu jornalista, aos seus convidados e a todos os telespectadores da SIC Notícias. Eu sobre este tema que foi introduzido, a questão da natalidade, gostaria de dizer o seguinte. Ou seja, é evidente que nós temos um problema profundo e muito grave na questão da natalidade, falta de nascimentos. Mas é preciso percebermos que não é com demagogias ou com coisas do género que se resolve um problema destes. O país não tem, as famílias não têm crianças, e nomeadamente os jovens, que recordo têm 30% no desemprego, não têm crianças, porque este país, de facto, não criou as condições, não tem um modelo de desenvolvimento económico para que dê garantias, que dê segurança, que dê tranquilidade, que dê confiança, para que as famílias tenham filhos. E, neste sentido, importa não analisarmos as consequências, ou seja, a falta de crianças, mas temos que ir, de facto, às razões pelas quais as famílias não têm filhos. E, nesse sentido, importa que avancem medidas, de facto, do ponto de vista económico, para que o país possa produzir muito mais, para que as empresas se possam desenvolver, para que as atividades produtivas possam ter condições e assim gerar emprego e assim gerar riqueza e as pessoas depois terem condições para ter filhos. Ou seja, agora vir-se com esta discussão sem se garantir a correção de todos os disparates que estão aí no terreno e que impedem o país de ser um país
de facto próspero e desenvolvido. Acho que isto é colocar o carro à frente dos bois mas pronto, valorizam-se as medidas, mas de facto, enquanto não se resolver os problemas de fundo da economia portuguesa, nomeadamente competitividade fiscal, a justiça muito mais célere, a justiça garantida às empresas para que elas tenham a certeza que se tiverem problema vão conseguir resolvê-lo num tribunal, né? Todas essas questões que não foram resolvidas inclusivamente pelos últimos governos, né? E agora vem falar de natalidade, isto acaba por ser um bocado, chatear um bocado as pessoas, acho eu. Horácio, está entendido do seu ponto de vista, que de resto vai também ao encontro dos dois anteriores. Temos mais telespectadores em linha a quem peço que aguardem, porque é importante ir já ouvir a Ana Cid Gonçalves sobre isto. Basicamente, o que as pessoas dizem é que, enfim, se quem tem filhos tem cadilhos, se não há dinheiro, não há filhos. Pois, tudo aquilo que disse o Carlos Gouveia, por acaso foi interessante porque o que ele disse traduz exatamente aquilo que são os resultados dos inquéritos realizados em Portugal à família e à fecundidade relativamente aos constrangimentos para não existirem mais crianças. E que se prendem, por exemplo, com a questão financeira, questões financeiras, rendimentos. Salário, sim. As questões do tempo, mais tempo para a família, e depois há uma coisa que ele disse que também é fundamental e que isso, infelizmente, é uma coisa que as políticas esquecem. Não. É a importância destas políticas não serem só para quando as crianças nascem. Portanto, não é só creche, não é só mais licenças, mas é ao longo da vida, porque, quer dizer, a criança nasce naquela altura específica do nascimento, até aos 3 anos tem necessidades específicas, de facto, mas depois continua a representar um encargo muito significativo para os pais, continua a significar ter depois outras necessidades de educação, de saúde, e tudo isso faz com que as políticas, para terem sucesso, têm que ser políticas que apostem nos vários escalões etários. E são despesas que vão cada vez até mais tarde, porque cada vez mais os filhos saem mais tarde de casa dos pais, pois, não é? Isso é outra preocupação. Depois, relativamente àquilo que disse o Horácio Matos, ele tem toda a razão, obviamente, mas... Ele disse que havia alguma demagogia em tudo isto. Pois, ele tem razão, sobretudo, quando fala na importância de um modelo de desenvolvimento económico diferente e que a insegurança... E eu penso que até se fala muito na questão da precariedade, mas eu acho que um problema grande não é só a questão da precariedade, mas é a pessoa saber que se fica sem aquele trabalho, terá uma enorme dificuldade em arranjar outro. E, portanto, o problema não é só poder ficar no desemprego, mas é a enorme dificuldade depois em voltar a ter emprego. E, portanto, isso é que eu penso que é um constrangimento importante. Por outro lado, eu gostava de lembrar um aspecto importante relacionado com esta questão do desenvolvimento económico. É que todas as políticas que sejam adotadas em relação à natalidade, e não são precisos incentivos à natalidade, porque as famílias querem ter mais filhos e, portanto, são políticas... É o que dizem os estudos, gostavam de ter mais. Querem ter mais filhos, claramente, e mais do que aquilo que é necessário para a renovação das gerações, cerca de do dobro daquilo que estão a nascer. E, portanto, o que é preciso perceber é que tudo aquilo que se faça é um investimento e que as crianças geram crescimento económico, um crescimento económico significativo. Há estudos muito interessantes, por exemplo, relacionados na Alemanha, num sítio específico, onde nasceram mais crianças, em que se vê claramente depois já há um crescimento económico associado a esses nascimentos. A natalidade pode ser um fator, é um fator de constrangimento económico e de entropia económica. Mas, pelo contrário, pode também... Os nascimentos promovem crescimento económico e promovem a sério. Porque as crianças que nascem precisam de mais serviços, precisam de mais... geram emprego. Vê-se, consultas dos pediatras, creches, fraldas, alimentação, quer dizer, tudo o que as crianças consomem gera crescimento. Essa é uma aposta e um investimento que tem retorno. Já falamos daqui a pouco com o Jorge Arroteio, agora vamos ouvir a Cristina Oliveira, que está a ligar de Passos de Ferreira e é funcionária pública. Bom dia, Cristina. Bom dia. Obrigado por ter esperado. Bom dia. Estou sim? Sim, estamos a ouvi-la, Cristina, muito bem. É o seguinte, neste momento a licença de maternidade, uma linda menina de 3 meses e meio. Optei por ter os filhos mais tarde por uma questão profissional, que me penalizou bastante. Eu sinto menos portuguesa que algumas portuguesas. Eu tenho 2 meninas, nunca tive incentivo nenhum à natalidade, nunca tive abono, porque estudei, tenho um curso superior e acham que eu sou rica. E por isso, meus filhos são menos crianças do que as outras crianças aqui em Portugal. Eu tenho que pagar tudo, desde o máximo no infantário, o máximo na cantina, porque as minhas filhas tiveram a azar de ter uma mãe que estudou. E que, assim, este país entristece-me porque não valoriza a natalidade por igual.
somos menos porque estudamos, porque tentamos ter uma vida melhor e esquecem-se muitas vezes que também temos despesas. E porquê é que as minhas filhas são menos que crianças cujas mães não trabalham? Porquê é que eu, quando fui para o hospital, eu senti-me menos mãe que aquelas que tiveram incentivo desde o 3º mês de gravidez e eu não tive nenhum, porque estudei, tenho uma licenciatura. É assim, eu vou partir para o 2º filho. Mas, Cristina, deixa-me perguntar, não teve esse mês porque... Eu não tive incentivo nenhum de natalidade. E eu não recebo abono nenhum de família. Porque eu sou funcionário público. Não sou funcionário público porque eu tenho uma licenciatura e recebo consoante a minha formação. Aqui em Portugal, a mulher formada, a mulher bem-sucedida na vida, é penalizada se um dia mais tarde quer ser mãe. Penalizada no sentido de que vai ver as outras mães que, porque não têm tanta habilitações académicas, recebem ajuda, elas não vão ter essa ajuda. Cristina, deixa-nos um testemunho muito interessante e um ponto importante para ouvirmos agora o Jorge Arroteia. Há um pouco a ideia de que quem tem mais filhos ou são famílias muito abonadas ou famílias muito carenciadas. É esta a realidade ou isto é apenas uma intervenção ou um preconceito? Olha, Augusto, eu pegava rapidamente nesta questão para a situar num outro horizonte e num outro patamar. Esta questão de nós, com devido respeito naturalmente pela opinião dos nossos telespectadores, há uma coisa que eu gostava de alertar. Ponto 1. O problema da natalidade é demasiado importante para com a sociedade portuguesa, para com a sociedade europeia, para nós, pura e simplesmente, abandonarmos este tema por corrermos ou não um risco de demagogia. Não. O problema da natalidade inscreve-se num eixo transversal à sociedade portuguesa e à sociedade europeia, onde se integram as políticas de bem-estar público, as políticas de bem-estar social, as políticas da população, as políticas da família e, porventura, também as políticas de apoio à promoção da natalidade. Ponto 1. O segundo ponto é o seguinte: estas políticas públicas, porque visam a sociedade no seu conjunto e não são apenas grupos restritos da população, como a doutora Cristina acaba agora de nos realçar, implica, digamos assim, a importância de diversos eixos sociais que foram naturalmente inventariados por essa equipa coordenada pelo professor Joaquim Azevedo em que participámos, nomeadamente o eixo da justiça social, o eixo da harmonização do trabalho-família, o eixo da educação e da solidariedade social, o eixo da saúde e também um eixo importante que é o eixo político, onde se exigem que as medidas políticas sejam estáveis, sejam credíveis, sejam coerentes e que sejam, sobretudo, avaliadas no seu tempo e no seu espaço. Portanto, repare, esta questão de nós não discutirmos hoje portanto, a questão da natalidade, por ser apresentada pelo Partido A, pelo Partido B, pelo Partido C, não deve ser encarada, porque é um problema nacional. É um problema de política pública, é um problema de política laboral, é um problema europeu que se consigna e que se traduz no chamado inverno demográfico em que a Europa vive neste momento. E tem também os seus aspectos individuais e os seus aspectos comunitários e societários. Rapidamente, os aspectos individuais, as pessoas têm filhos, têm uma determinada fecundidade desejada que não coincide por razões várias, nomeadamente estas razões de natureza económica, social e não só, com a fecundidade realizada. Mas atenção, mas há aqui um conjunto de motivações individuais que nos ajudam a compreender o fenómeno da natalidade também como uma opção própria. E quando a doutora Cristina diz e se queixa, e certamente muito bem, pelo facto de não ter tido apoios relativamente a outros grupos sociais, é um aspecto que deve ser entendido, é um aspecto que deve ser atendido e compreendido pelos organismos sociais e pelos políticos da nossa terra. E é um aspecto que sublinhamos também nesta edição, numa altura em que avançamos para mais uma opinião, a de Marta Lúcio, que está a ligar de Torres Vedras. Bom dia, Marta. Bom dia. Olha, eu gostaria de dizer assim, eles querem que os portugueses tenham filhos, né? Mas o Hospital Santa Maria, a gente vai lá na consulta de infertilidade e eles desistem logo da gente.
desistiram logo que o meu marido tem uma doença rara, desistiram logo dele, por eu ser gordinha também. E quando a gente tem 38 anos, já não aceito mais gente para fazer coisa de infertilidade. E não tenho um banco de espermas, nem de óvulos, nem nada. Deveriam olhar mais por aí também. Muito bem, Marta. É também um aspecto a considerar nesta nossa reflexão. Agora avançamos até à Amadora, aqui ao pé de Lisboa, para falarmos com o Andrade da Silva, que é psicólogo. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui a questão, parece-me que já foi o empresário Horácio já disse, isto toda a gente fala de muitas coisas, estes pacotes de medidas não significam nada. A natalidade tem uma relação direta e muito importante com o pleno emprego, com a qualidade do emprego. Quando houver gente desempregada, não poderá haver grande natalidade. E, sobretudo, quando o pai e a mãe estão desempregados. Isto quer dizer que essas crianças, no seio de uma família desempregada, ficam sujeitas à fome, às cabanas, a não ir à escola, a não terem condições de vida. Assim, neste subdesenvolvimento em que vivemos e nesta austeridade, um pai responsável vai ser pai. Portanto, todas estas medidas avulsas, venham de quem vier, venham do CDS, venham do Bloco de Esquerda, venham desses senhores que falam tanto, valem muito pouco. E, aliás, um exemplo que temos disto que estou a dizer é que, por exemplo, na Madeira, no jardinismo, quando o jardinismo estava no seu apogeu e havia pleno emprego, todas as pessoas que iam lá verificavam que os casais jovens tinham muitos filhos. Portanto, a questão é uma questão essencial de toda a União Europeia, de estarmos a fazer uma política contra as pessoas, contra as crianças, contra a natalidade. O resto é bluff, é jogo, tem assim que encarar as coisas de frente. É preciso criar emprego, qualidade de emprego, para que as mães possam trabalhar e cuidar dos seus filhos e ter outras infraestruturas que não é de subsídios, as escolas, creches e a garantia de que as crianças no período escolar obrigatório vão ser apoiadas e não vão para as escolas com fome, nem com frio, nem descalças. Portanto, o problema é de uma política geral que precisa ser mudada. O que o CDS faz, essas medidas avulsas, são meras propagandas, que é uma vergonha para essa senhora, que, aliás, está claro o seu ponto de vista, agradeço também a sua intervenção. E agora, o que é que farão as empresas do ponto de vista dos recursos humanos quando começam a nascer muitos bebés? É talvez o que nos possa responder a gestora de recursos humanos, Margarida Abreu, que está a ligar de Lisboa. Bom dia. Bom dia. Eu posso falar dos dois casos, na medida em que eu, neste momento, não estou a exercer a minha profissão como gestora de recursos humanos, porque eu trabalhava em multinacionais e tinha que me deslocar para fora. E fui mãe tardiamente porque queria ter uma profissão, uma carreira, aliás, tinha uma carreira, e tive que abdicar da minha carreira para ser mãe. Pronto. Mas já agora a questão que me colocou... Mas eram incompatíveis, Margarida, uma coisa e outra? É assim, eu poderia ser mãe e deixar os meus filhos à mercê de empregados, de empregadas, de nannies, etc. Porque tinha em termos financeiros poder para isso. Uma mulher que deseja ser mãe desde sempre, que tem a vontade de ter filhos, eu penso que nós não temos os filhos para que sejam os outros a criá-los. Pronto. E está, tanto da minha parte como da parte do meu marido, estava fora de questão que eu estivesse uma semana, 2 semanas no estrangeiro a trabalho, sem estar em contacto com os meus filhos, principalmente nos 3 primeiros anos, que são tão importantes. Pronto, o que fez com que eu fosse mãe muito mais tarde, tardiamente, e por opção, exatamente, tinha a noção de que do que eu ia fazer, mas eu queria muito ter vários filhos. O que me aconteceu foi não poder voltar realmente às funções que diretora de recursos humanos de uma multinacional, mas tive a sorte, posteriormente, de encontrar uma empresa
também ela não portuguesa, e aqui eu faço uma chamada de atenção para os empresários portugueses, portanto, uma empresa não portuguesa em que eu tinha um horário muito flexível, podia trabalhar em casa também, e é precisamente o que estou a fazer agora, não na área dos recursos humanos, mas que me faz feliz, porque eu posso estar a dar acompanhamento aos meus filhos às horas que eles chegam a casa, eles entretanto já cresceram, e eu sou uma mãe presente, tudo aquilo que eu queria ser, pronto. E significa também, Margarida, presumo eu, que tem as duas experiências, casos em que é possível haver uma compatibilidade e outras em que é mais difícil. Humanos, exatamente. Vamos começar pelo início, que é assim que um administrador de empresa me pede para eu fazer recrutamento e seleção, à cabeça dizem logo, veja se já tem filhos, veja se vai casar ou veja se namora. Atenção, é logo que colocam. Quando pedem uma mulher, dizem-me logo, veja lá se vai ter filhos, se já tem filhos. Portanto, essas são condições que na legislação são portuguesa, na legislação laboral, não são permitidas colocar essas questões. Pois, mas colocam-se, não é? Mas que são logo colocadas, não de forma... Eu vou pedir, Margarida, à Ana Cid Gonçalves, que tome nota deste aspecto que é muito importante. Já lá vamos. Agradeço a sua intervenção, Margarida. Agora vamos avançar e ouvir a Maria Costa, que liga de Lisboa e está desempregada. Bom dia, Maria. Bom dia, muitos parabéns pelo vosso programa. Aqui assisto praticamente todos os dias. Eu concordo inteiramente com a Margarida, que acabou agora de falar. É claro que perguntam às minhas filhas, neste caso, que têm perto dos 30 anos, estão quase a fazer 30 anos, tanto uma como outra. Então, mas vai casar, tenciona ter filhos, tenciona constituir família. É claro que com 28, 29 anos, tencionam, são raparigas ainda por cima. Outro problema é que realmente as minhas filhas arranjam emprego por 3 meses, arranjam emprego ao fim de semana, depois deixam de ter trabalho, depois voltam a ter trabalho. E têm as duas consciência que, enquanto não tiverem dinheiro todos os meses para sustentar um filho todos os meses, não podem ter filhos. Não é? Porque os filhos não podem ser alimentados 6 meses e depois paramos 6 meses e depois vão para a escola 6 meses. Portanto, estes incentivos de natalidade são de louvar, mas a verdade é que as pessoas não têm dinheiro para poder ter filhos, não têm. E lembro-me do nosso ex-presidente da República de perguntar uma vez, eu fiquei pasma, e perguntou o que é preciso, vírgula, para os portugueses terem mais filhos. E eu pensei, o homem está parvo. Quer dizer, a resposta é simples, é dinheiro e emprego. Basicamente é isso. Sem terem emprego, sem terem um ordenado, não se pode ter filhos, acho eu. É mais uma intervenção a colocar o dedo na ferida, das muitas que já ouvimos nesta edição do Opinião Pública. Agora falamos com o André Ferreira, está a ligar de Mafra e é estudante. André, bom dia. Bom dia. Primeiro, deixe-me saudar todo o painel e dar parabéns pelo vosso excelente programa. Depois, em relação à taxa de natalidade, eu acho que é muito importante, mas também para isso é preciso que se criem políticas e condições para que haja oportunidades que as pessoas possam ter filhos. No meu caso, por exemplo, sou trabalhador e sou estudante, para melhorar também as condições de vida. Eu e a minha mulher gostávamos de ter um filho e pronto, nesta situação de precariedade e austeridade é impossível. E também a situação de ir estudar foi também para melhorar a condição de vida, ou seja, para ter outro emprego melhor, para poder receber mais e dar as condições aos filhos, porque também para ter os filhos, como já disseram muito bem alguns participantes, tem que se ter condições, porque não é ter os filhos, como disse uma senhora ainda há bocado, para depois entregá-los, os filhos. Há N casos em que as pessoas têm filhos, atrás de filhos, e depois não têm condições, porque para ter-se um filho é preciso ter condições e é preciso pensar-se muito bem nessa situação. E mesmo para isso, André, é preciso dinheiro, não é? E mesmo para isso é preciso dinheiro, para dar todas essas condições aos nossos filhos, porque sem dinheiro também é impossível. E eu acho que devia-se criar outras políticas outras políticas e oportunidades, já mais oportunidades, como aquela senhora que também falou. Depois as entrevistas não é tanto das empresas, mas é mais da política e do nosso Estado. Penso que seja... André, tomamos nota também do seu testemunho e agora vamos até Almada falar com o Luís Lopes, que é vigilante. Bom dia. Sim, Luís?
Bem, penso que não é possível nesta altura falarmos com o Luís Lopes. Avançamos Sim, até... bom dia. Já aí está. Olá, bom Sim, dia. Bom dia. Estava a ser difícil, não tanto como ter filhos em Portugal, mas quase próximo. Bom dia. Sim, bom dia. Olha, eu vou ser muito rápido, só vou contar a minha experiência, que é o seguinte. Isto é assim, tudo começou quando a minha mulher, portanto, quando nós quisemos ter filhos, a entidade patronal, as primeiras consultas para irmos ao médico, começou logo a fazer uma certa pressão, porque... portanto, o patrão disse que precisava dela, portanto, no local de trabalho, e era complicado, ela, portanto, a ausência dela para ir às consultas por causa do bebê. Há outra questão também que é sobre o abono de família. A minha mulher está desempregada, a única a trabalhar sou eu, mas porque ganho um pouco mais do que 15 mil euros por mês, não temos direito a abono. Eu só com o meu ordenado também não tenho posses para pagar 250 euros, portanto, numa creche para o bebê. Portanto, logo a minha esposa é obrigada a ficar em casa, não é? Assim, acho que o Estado devia criar algumas regalias como outros países, porque os políticos só comparam, só fazem comparações que é para a população pagar impostos, que não fazem, portanto, comparações, por exemplo, com a Alemanha, em que as mães têm 2 ou 3 anos para estar em casa com os filhos, e Portugal são 3 ou 4 meses. Portanto, eu acho que é assim, queremos ter outro filho, mas estamos a pensar muito bem, não é? Porque não temos direito a abono, sou só eu a trabalhar, mas porque ganho 16 mil euros, acho que a partir dos 15, não temos direito a abono. E é um conjunto de coisas que nos faz, se calhar, ficar só por um filho, não é? E se calhar devia, assim, as autoridades deviam pensar melhor nisto. Luís, agradeço muito o seu testemunho, esta intervenção também aqui no Opinião Pública desta manhã. Ana Cid Gonçalves, enfim, telefonema assim, todas as pessoas falam da questão das condições económicas e agora muitos também a falarem da forma como as próprias empresas, embora não o assumam, pois na prática encaram o anúncio de que uma colaboradora está grávida ou até que um colaborador vai ser pai, porque até nisso há alguma distinção por vezes no trato, não? Pois, infelizmente há. Eu, sinceramente, eu acho que é uma questão de vistas curtas, porque as empresas, aliás, ao longo da Europa, têm vindo a perceber que, inclusivamente, os pais e as mães de família têm competências específicas que ganham no exercício da maternidade e da paternidade. Ser mãe, ser pai todos os dias, dá-nos uma prática em competências específicas que são muito úteis às empresas. Sim, mas muito dá menos úteis, disponibilidade horária, dá menos... Não é bem assim, porque não é só o estar no trabalho, é o que se produz estando no trabalho. Aliás, Portugal tem um problema crónico de produtividade e não tem um problema crónico de número de horas passadas a trabalhar. O que nós temos é um problema crónico da utilização que damos às horas em que estamos a trabalhar. É possível, há países do norte da Europa em que se trabalha menos horas, em que se sai do trabalho a horas decentes para acompanhar a família, às 4, 5 da tarde as pessoas já estão a sair do trabalho, vão buscar os filhos, há tempo para as famílias e isso é um aspecto que é um constrangimento muito importante. Mas em Portugal há muita ideia de que quem sai às 4 da tarde é porque não quer trabalhar muito. Por isso é que eu falo em vistas curtas. Não é? É má gestão. Mas essas vistas não se mudam por decreto, é uma questão cultural. Aliás, alguém referiu o caso alemão. Nós estamos, em termos europeus, qual é o país da União Europeia, qual é o país nesta altura com a maior taxa de natalidade? São os países mais ricos? A França, desde franceses. sempre. A França desde sempre, pelas políticas que adotou, que foram políticas adotadas por toda a área política, portanto, e que se mantêm em vigor desde há 30 anos, e das quais, há mais de 30 anos, há mais de 30 anos. Um dos pilares dessas políticas é a questão do quociente familiar, que é novamente agora proposta à reposição, e isso está relacionado com a questão dos rendimentos e com o que nos disse a Cristina Oliveira de Passos de Ferreira, e que é importantíssimo, porque o que acontece? Isto tem sido completamente manipulado o discurso à volta da questão do IRS e do quociente familiar. O que é que nós temos? Vamos pensar num exemplo concreto, num professor que está no primeiro escalão da carreira, professor, e passa para o segundo escalão da carreira. Portanto, como passa para o segundo escalão da carreira, ganha mais 100 euros, tem mais 100 euros de rendimento. Mas agora, o ano passado, estava no primeiro escalão, não tinha nenhum filho, e este ano está no segundo escalão, mas tem um filho.
tem em termos líquidos mais 100 euros, mas tem um filho. Nós podemos, em bom rigor, dizer que este professor está mais folgado e deve pagar muito mais impostos? Eu penso que não. Penso que, no mínimo, não devia pagar mais impostos. Devia manter o seu nível de impostos. Mas as contas não são feitas assim. Pois, é que, na verdade, com a retirada do quociente familiar e com o filho a valer 600 euros nas deduções, esta pessoa vai pagar mais 800 euros de imposto. Uma família com 2 pessoas nas condições vai pagar mais 800 euros por ano de imposto. E, portanto, isto é que eu acho que é fundamental, é haver esta leitura de equidade e justiça, nomeadamente nas questões da fiscalidade. Está aqui um pequeno mapa que eu tive, em que se pode ver, sim, em que se pode ver claramente quanto é que vale um filho. Isto estão todas as deduções fiscais e benefícios que é possível fazer. E aqui está o filho, é esta pequenina aqui. Isto depois são todas as outras. Por um PPR pode-se deduzir mais do que um filho. Eu acho que isto mostra o que vale um filho no IRS. Mais do que se deduz por um filho. Exatamente. Pode-se deduzir mais. E essa bola laranja no meio... É saúde. Saúde. É saúde que não é em função do número de filhos. Não é em função. Não é educação também, não é em função do número de filhos. Há qualquer incongruência aqui. Há uma incongruência muito grande. Tínhamos prometido, e vamos agora ao encontro do repórter Nelson Mateus, que está na maternidade Bissaia Barreto, em Coimbra, onde, bom dia Nelson, a taxa de natalidade presumo que acompanha a tendência geral do país. Precisamente. Aqui este local é um daqueles em que se reflete também essa tendência do resto do território. Temos ao longo desta manhã tentado falar com pessoas que aqui vão passando, sobretudo com grávidas, com casais que vêm aqui a consultas. Não tem sido muito fácil encontrar pessoas com disponibilidade para falar connosco sobre este tema. Encontramos agora uma médica interna que está aqui a fazer um estágio nesta maternidade Bissaia Barreto, que disse-me, está a sair agora, esteve a trabalhar durante a noite. Começava por lhe perguntar, porque também me referiu há pouco na nossa conversa ao seu papel enquanto jovem mulher, mas já lá vamos, enquanto médica, sente que, de facto, maiores incentivos à natalidade seria um estímulo às mulheres que atendem, às mulheres que vêm ter consigo, para que pudessem ter mais filhos? Sim, eu penso que sim. Eles referem, claro, que se houver mais apoios, normalmente as mulheres querem sempre ter mais que um filho, é um desejo que normalmente todas têm. Se houver apoios, claro que isso facilita. Aquilo que nós temos notado é que realmente o número de partos tem aumentado, a taxa de natalidade ainda não é aquela que nós desejávamos, mas pronto, claro que esses incentivos iriam ajudar a termos mais crianças. Trabalha agora aqui temporariamente nesta maternidade, trabalha também no Hospital de Leiria. Sente realidades distintas entre os dois locais ou são realidades semelhantes? Um pouco. Aqui na maternidade Bissaia Barreto também temos uma consulta que é da unidade de intervenção precoce, em que também são acompanhados alguns casos sociais, com apoio de psicologia, do serviço social, que também é um pouco semelhante em Leiria. Nós temos bastantes casos sociais que se refletem... Esses mais complicados? Esses mais complicados, em que se calhar a natalidade é um pouco mais... não é tão controlada pela mulher, e que são um pouco a exceção hoje em dia, mas sim, aqui também apanho desses casos. Dizia-me há pouco que, enquanto jovem, disse-me que tinha 27 anos, que a perspectiva para uma médica de vir a ter filhos não é necessariamente muito fácil, não é? É assim, dependendo da especialidade que se está a tirar, pode ser mais fácil ou não. No meu caso, como faço turnos, nunca vou abdicar, por exemplo, de fazer noites, porque isso é um bocado fundamental quando se está a tirar a especialidade, mas mais nesse aspecto. Tenho direito à licença e essas coisas, só que atraso sempre cada vez mais o fim desta etapa e o acabar a especialidade. Sim, nesse aspecto não é muito fácil, mas pronto. É uma conciliação que se tenta fazer. Exatamente, tenta-se conciliar de uma forma a poder ter pelo menos 1 ou 2 filhos durante a especialidade, era o ideal. Muito bem, muito obrigado. Bom dia e também bom descanso depois desta noite de trabalho. Como dizia, não tem sido fácil falar com as grávidas, as muitas grávidas que vão passando por aqui para as consultas nesta maternidade. Ainda assim fica este olhar duplo de uma médica e também de uma jovem que procura o tempo ideal para poder vir a ter filhos.
Repórter Nelson Mateus, em direto da maternidade Bissaia Barreto, em Coimbra. Temos tempo para ouvir mais um telefonema, que peço que seja breve. Eliana Paiva está a ligar de Santa Maria da Feira e é técnica de turismo. Bom dia. Olá, bom dia. O meu nome é Eliana. Fui mãe de 3 gêmeas em setembro de 2015. 3 gêmeas? 3 gêmeas, 3 meninas. Não foi opção. Não fiz qualquer tratamento, apareceram-me assim do nada e entretanto ficaram internadas um mês. Estamos a ouvi-las, de resto, Eliana. A minha casa é um infantário. E como eu queria dizer, pronto, as meninas apareceram-me assim do nada, eu vivia num T1+1 meu, tive que alugá-lo a terceiros e alugar para mim uma casa maior, não é? Porque assim as meninas o pediam, não é? Entretanto, estou de licença em casa, por ter 3 gêmeas tive apenas mais 2 meses, como se o meu dia de 24 horas precisasse apenas de mais 2 horas por ter mais 2 bebés, o que não é verdade, porque uma pessoa trabalha dia e noite e nunca é suficiente. Não há ajudas como haveria noutros países da Europa em que há pessoas a ajudar umas 2 ou 3 horas por dia a vir tratar das roupas ou a vir tratar dos bebés. Que não, uma pessoa só pode contar connosco. Tenho apenas o abono a triplicar, porque também são 3 bebés, não há qualquer outro tipo de apoio. E eu penso que, por exemplo, no meu caso, que não tive opção, não pude optar por ter 3 filhas, aconteceu, acho que devíamos ter pelo menos 1 ano em casa. Eliana, eu vou agradecer a sua intervenção, vou ter que lhe cortar a palavra porque faltam 2 minutos para o programa terminar. Sim. Queria dividi-los para agradecer a presença dos nossos convidados, mas também para perguntar ao nosso convidado nos estúdios de Matosinhos, Jorge Rotaia, enfim, se tivesse nas suas mãos, qual seria a primeira medida, enfim, se tivesse uma varinha mágica, a primeira medida que tomaria para promover a natalidade em Portugal? Rapidamente e de forma breve, há 3 aspectos muito eficientes. Pedir-lhe só não temos tempo para 3. Sim, está bem, certo. Portanto, a promoção, digamos assim, dos incentivos financeiros e estabilidade laboral, a questão da conciliação da vida familiar com o trabalho e também a questão relacionada com o quê? Com a mudança social que nos leve a aceitar a paternidade e que nos leve a aceitar a natalidade e a fecundidade como essenciais para a vida e para a sobrevivência de um povo e de uma nação. Ana Gonçalves, a mesma questão. A questão, pois é a mesma resposta, é impossível. Uma medida só não consegue de maneira nenhuma responder àquilo que é necessário. Mas passaria seguramente por medidas no mercado de trabalho. Seguramente, medidas no mercado de trabalho, seguramente. É importantíssimo frisar esta questão da importância da apresentação das medidas. É muito importante que esta matéria se mantenha no circuito político e que não fique esquecida. Isso é que eu acho que é a pedra de toque e que sejam implementadas gradualmente medidas e que elas se mantenham temporalmente e, portanto, que não haja recuso. Isto eu penso que é a pedra de toque. Agradeço a ambos terem estado numa opinião pública, também a todos os que participaram e nos acompanharam ao longo da última hora. Fechamos aqui esta edição. Já a seguir, a Marta Atalaia com todas as notícias desta quinta-feira.